diamantica, fica chiquinê. Hello, hi! Como estamos? Por cá estamos bem. Estamos a tentar fazer aqui um chá que no dia 25 de Abril que eu comprei. E comprei porque era o mais barato, porque cheirava mesmo a Coca-Cola. Chama-se aqui, olha. Mate e Coca-Cola, infusão a frio. Por isso é que está a demorar como ao caneco para fazer o meu chá. Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Joana. Para quem não me conhece, eu sou, ou era, ou supostamente seria, bióloga marinha. Sou neste momento professora de ciências e leio de vez em quando o tempo me permite. Eu fui convidada pela Diana para participar na Tibiar Alheia e eu pensei, ninguém faz o mesmo que a Diana faz aos convidados, portanto, ninguém lê as recomendações da Diana. Então, eu disse-lhe, por favor, faz exatamente o contrário, portanto, imagina que és a minha convidada para a Tibiar Alheia. E foi isso que eu fiz, portanto, decidi fazer isso. Desculpem se virem estas cenas de sol, porque está sol, até às 9 da noite está tudo bem, mas para filmar não é propriamente a melhor cena, mas está tudo bem, that's ok. Portanto é isso, quis ler as recomendações da Diana, já conheço a Diana há muitos anos, muitos, 2, 3 anos, se tanto, não sei, diz-me Diana, eu já estive com ela algumas vezes e estou com muitas saudades, espero vê-la na Feira do Livro, espero ver-te na Feira do Livro, Diana. E portanto é isso, queria ler as recomendações. Porquê? Porque eu sigo o canal dela, gosto imenso do seu conteúdo, gosto imenso desta ideia de tibiar alheia. É uma coisa que eu já queria fazer há mesmo muito tempo, é ler recomendações de outras pessoas. Hei de fazer um dia um vídeo de recomendações de subscritores, portanto foi isso. Portanto, para quem não sabe o que é tibiar alheia, ou para quem não conhece sequer a Diana, muito provavelmente vocês já a conhecem, mas a Tibiar Alheia é basicamente um conjunto de vídeos que a Diana faz em que ela convida uma pessoa e essa pessoa tem de lhe dar uma lista de 10 livros para ela escolher 3. A pessoa que ela escolhe não sabe até o vídeo ser publicado, portanto eu não faço ideia quais são os livros que a Diana escolheu. E ela não faz ideia de que livros é que eu escolhi, e depois ela pede uma leitura obrigatória, portanto é obrigatória a leitura desse livro que a pessoa escolhe. No meu caso, no caso dela, aliás, foi este aqui, um livro que eu tinha visto assim por aí, mas nunca me tinha chamado, que é este, Against the Loveless World, de Susan Abuhaba. Eu tentei. Eu fui ver algumas entrevistas da senhora, fui ver a pronúncia do seu nome, portanto, se eu disser algum nome de maneira esquisita, I'm so sorry. Eu juro que tentei. Só aqui um nome que eu não fui pesquisar e que, olha, nem vou tentar. Ou então simplesmente não vou pronunciar. Se calhar é melhor. Senão é tipo um atentado. Portanto, esta foi a leitura obrigatória. A Diana escolheu mais... Aliás, eu escolhi mais 3 da lista dela de 10 e vamos descobrir ao longo deste vídeo. Portanto, espero que gostem. Se gostarem, por favor, subscrevam, comentem. Podem ir comentando ao longo do vídeo. Eu faço isso com os meus booktubers preferidos. E vocês podem fazer comigo à vontade, que eu respondo a cada comentário. Posso demorar mais um bocadinho, mas eu juro que dentro da minha rotina, assim um bocadinho caótica, eu respondo a tudo e todos. E é isso. Portanto, vamos começar com este. Este é um livro que ainda não está traduzido e editado cá em Portugal, mas espero mesmo que seja traduzido. Portanto, estava eu a dizer, este é um livro de uma autora palestiniana. É uma autora que nasceu no Kuwait, que é um país ao lado, e que, entretanto,
foi viver para os Estados Unidos. Este é um livro que nos fala um bocadinho do que é a vida, um bocadinho mesmo, muito pequenino, mesmo assim, demonstra muito do que é ser refugiado palestiniano. Seguimos aqui a Nahar, que é uma mulher filha de refugiados palestinianos que moram no Kuwait. Eu acho que é assim que se diz o país, no Kuwait. E portanto, ela vive com a mãe, vive com a avó e vive com o irmão, o Jihad. O que acontece? Ela vai se apercebendo de todas as coisas que vão mudando no ambiente do Kuwait. E isto, atenção, são duas perspectivas. Uma onde ela está presa numa prisão israelita, e depois ela vai contando a história, que é esta história que eu vos estou a contar. Ela conta a história de todo o seu percurso até ao presente. Portanto, lá está, ela é filha de refugiados palestinianos. Ela cresce no Kuwait e começa a haver toda uma tensão no ar, e o Kuwait, entretanto, é ocupado pelo Iraque e eles têm de fugir para a Jordânia. Penso que se chama Jordânia, não se chama Jordão. Acho que o Jordão é o rio. Acho que é Jordânia, exato. E ela não se sente tão em casa na Jordânia. E começa a interessar-se por toda a parte política do o que é ser palestiniano, o que não é ser palestiniano, o que está a acontecer, porque é que os americanos estão a tentar invadir o Iraque, porque é que existe todo este conflito. E ela, por vários motivos, acaba por ser prostituta, e por outros motivos acaba por ir para a Palestina, de onde ela é originária, e conhece toda uma vida, toda uma perspectiva que não se fala cá fora. Para a Palestina, para ela, era tudo uma coisa completamente destruída. É um povo completamente oprimido, o que não deixa de ser. Ela consegue averiguar isso, mas consegue ter amigos, consegue sentir o amor, consegue descobrir-se ela própria no país de onde ela é originária. E isto envolve, como é óbvio, toda uma parte política, toda uma rebelião, tudo para lutar pelos seus direitos. E eu, como pessoa europeia que foi para ciências, o meu calcanhar daqueles é mesmo história. E fui ler um bocadinho sobre a invasão do Iraque, a Guerra do Golfo, que eu estupidamente pensava que era no México. Sim, pasmem-se. Eu tive história até o 9º ano, e a partir daí nunca mais aprendi mais nada, só através dos livros. E isto é a vida de uma mulher a descobrir a história dos seus antepassados, a sua história, a história do seu país, o que é ser refugiado e ser. Não é que é excluído, mas é não desejado por ninguém. E há aqui com cada frase e há com cada parágrafo. Esta autora escreve tão bem, mas tão, tão bem. Aliás, este livro está tão bem pensado que até a capa, se vocês forem a ver, ela está num cubo, que é a prisão, e aqui vê-se uma série de formas geográficas, geométricas, a formarem um cubo com várias cores e vários formatos, porque é a junção de toda esta origem desta mulher, que passa pelo Kuwait, pela Jordânia, pela Cisjordânia, e vai para a Palestina, e depois é presa e capturada e permanecida, onde permanece, em Israel. É incrível. E a maneira como esta autora escreve sem ter uma perspectiva ou sem ter algo que possa apaziguar os corações dos ocidentais
é algo que me fascina, porque ela não tinha de o fazer e ela fez. Ou seja, ela conta a história da perspectiva da Palestina e não tem medo em dizer mal do Ocidente. E é tão... Esta palavra pode soar mal, mas é tão refrescante ver esta perspectiva, porque nós estamos sempre muito habituados a ver esse ponto de vista, uma história com um contexto europeu, ou um contexto ocidental, ou com nuances ocidentais. E é tão bom perceber que, não, o Ocidente fez coisas más. Nós não somos os santos da Terra, nós não tínhamos de meter lá o bedelho, não tínhamos de conquistar, colonizar, fazer guerras em países que não são nossos, que nós não temos nada a ver com isso. E é a maneira como ela fala da dança como um ato de revolta, de rebelião, da mesma maneira como o não fumar, porque ela diz mesmo que o tabaco é a maneira do Ocidente os colonizar e controlar e matá-los por dentro. O que no fundo não é mentira. Eu penso muito assim, na realidade. E é a maneira como se vê a diferença entre o homem e a mulher, o papel das mulheres e adolescentes nesta rebelião. Diz rebelião, não se diz? Eu acho que sim. Que não é algo comum que a gente veja, mas que é muito comum neste mundo. Segundo a autora, não é nada incomum as mulheres estarem muito envolvidas dentro destes grupos de rebeldes, com aspas. E é um romance e peras. É um romance, como quem diz, é um livro e peras. E vejam a entrevista com a autora, porque ela é fascinante ouvi-la. É mesmo muito bom. Eu vou deixar aí na caixa de descrição e vou-vos ler um pedaço. Eu vou tentar traduzir e colocar aqui à minha frente uma frase que eu gostei muito e que mostra a opressão e a cruz, que não é bem a cruz, mas o peso que estas pessoas, que estes refugiados levam ao longo destes anos todos. Portanto, they were experienced refugees better equipped to handle recurring generational trauma. Tipo, explica tudo deste livro, da vida destas pessoas, e só me fez querer pesquisar mais sobre a história da Palestina, sobre este conflito. E agora que vem a Feira do Livro, provavelmente vou comprar um livro sobre isso. Eu até estive a pesquisar quais eram os melhores livros, porque pronto, há sempre uma perspectiva mais israelita, uma perspectiva mais ocidental, e acho que um bom livro é Palestina, uma biografia que eu hei de colocar aqui, que pronto, vou tentar ler e conhecer um bocadinho mais. Para quem conhece livros sobre estes temas, que me diga aqui nos comentários, porque é algo que eu realmente gostava de ler e de conhecer e de preencher este vazio sobre esta história. Portanto, Diana, acertaste na mousse. Obrigado por trazeres este e por ser um obrigatório, porque sinceramente é um livro que eu recomendo a toda a gente, e um livro a reler, e que espero que um dia, que eu duvido, infelizmente, mas espero que um dia seja traduzido e editado cá em Portugal. Portanto, esta foi a leitura obrigatória. E os 3 livros que eu escolhi para ler, 2 deles eu escolhi porque eu já os tinha aqui na estante, já eram livros que eu queria muito ler e que aproveito e leio alguns livros que estão aqui na minha estante. Um deles eu comprei, eu adquiri, e vamos ver se eu gostei ou não. Portanto, o primeiro que eu li aproximadamente, eu acho que foi, ou foi em janeiro ou foi em fevereiro, que é este livro que vai ser outro livro que eu vou reler, e que é um livro que me toca muito. Eu fiz esta leitura com uma colega e amiga minha, que também se chama Joana, e foi interessante discutirmos tudo isto, que é este Stoner, de John Williams.
um livro que, coitadinho, já está assim muito maltratadinho, como quem diz. Stoner é um livro de um homem que não é nada de especial, e é isso que me fascina neste livro, porque nós estamos todos habituados a ler sobre heróis, sobre pessoas que fizeram muito para o mundo, e William Stoner não é nada deste tipo de pessoas, não é o herói, o típico herói de todos os livros. É mais um homem que percebeu muito cedo na sua, como é que eu ia dizer, carreira académica, como quem diz, que não queria fazer o que os pais queriam. Os pais queriam mandá-lo para a parte de agricultura, porque os pais eram agricultores, eram mais pobres e gostariam de meter o miúdo em estudos que tenham a ver com agricultura, com engenharia agropecuária, se é que isso existe, engenharia zoológica, não é zoológica, algo assim do género, no ISA existe, aqui em Portugal. E ele percebe-se que não quer nada disso, e há um professor que lhe toca no coração, que é o Sloane, eu acho que é assim que se diz, o Sloane, e que o faz apaixonar por inglês, por literatura, e ele decide seguir inglês na faculdade e decide tornar-se professor. Que já, para mim, que eu sou professora, é sempre uma coisa que eu gosto de ler, porque não que seja o meu objetivo, o meu objetivo como professor é os miúdos aprenderem mais sobre o mundo, mais sobre as ciências, não especificamente tudo o que está no manual, mas pesquisarem sobre várias coisas dentro desse mundo e inspirá-los a quererem conhecer mais. Mas saber que posso tocar em alguém, não fisicamente, como é óbvio, mas tocar na alma de alguém, inspirá-lo a ser melhor, a ser boa pessoa, a estudar e chegar onde querem, a serem professores, a serem cientistas, é algo que me toca muito. E o William Stoner é uma personagem um pouco azarada, que vai atrás das coisas erradas, vai atrás da mulher errada, vai atrás da carreira errada, é completamente subjugado, é pisado, é desvalorizado, é super pisado por colegas dele, que foi uma coisa que me irritou solenemente. É também um bocadinho tapadinho, um bom bocado. E tem aqui passagens lindas, e eu acho que é daqueles livros que a cada releitura será melhor, sabem? Existe cá traduzido e editado em Portugal pela Leia, penso eu, pela Dom Quixote, acho que sim, que é do grupo da Leia, e aconselho tanto. Portanto, Diana, mais uma vez, spot on, mesmo bom, e lá está, é outro dos livros que eu quero mesmo muito reler. Ok, o próximo livro não é surpresa nenhuma para a Diana, porque eu tinha-lhe pedido um conselho em como e por onde começar a ler livros deste autor. E ela colocou lá na lista, e eu sabia que ia escolher este, embora fosse e seja um grande calhamaço, que é o Mistborn, de Brandon Sanderson. É um livro que também existe cá traduzido em Portugal, chama-se O Império Final. Atenção, este não se chama oficialmente The Final Empire, porque começou por se chamar The Final Empire, ou O Império Final, mas como é o primeiro livro de uma grande saga, e quando eu digo uma grande saga é mesmo, o Império Final não é propriamente o melhor nome para começar uma saga, parece que é o último livro, então ele decidiu nomear outra vez para Mistborn. Portanto, isto é
High Fantasy é um livro de alta fantasia, não sei se é assim que se traduz, mas é um livro de fantasia mesmo, como é que eu ia dizer? Complexo. Eu gostei muito. Eu vou ser sincera, não sei se hei de continuar com esta saga, porque a minha personagem morreu. Sem dar spoiler, porque eu não vos vou dizer qual é que é, né? Portanto, aqui muita gente morre, tá? A minha personagem preferida morreu. Gostava muito dessa personagem. Portanto, aqui seguimos um mundo que é muito estranho. Primeiro que eu conseguisse perceber, e só depois é que eu percebi, porque eu já não lembrava, né? E só depois é que eu percebi que havia aqui a explicação do mundo aqui atrás. Portanto, não façam o que eu fiz, que foi procurar na internet. Aqui seguimos um mundo onde existem pessoas que têm poderes, e esses poderes são adquiridos através de consumirem uma ceninha, tipo um líquido, que tenha um certo metal, e elas conseguem, tipo, incendiar o metal por dentro, tipo, derreter o metal por dentro, e depois de derretido, eles conseguem ter os poderes. Estão a perceber? Só que as pessoas que têm esse poder, essa capacidade, digamos assim, só conseguem fazer isso com um metal. No entanto, existem os Mistborn. Os Mistborn conseguem fazer isso para todos os metais. E nós seguimos aqui várias pessoas. Seguimos aqui o Kelsier e a Vin, que vai ser a personagem principal que vai seguir com esta história para a Frentex. Que é uma Mistborn, se ela perceber. Não é spoiler nenhum. Nas primeiras páginas, primeiras 50 páginas, que para mim são as primeiras páginas, conseguimos perceber que ela tem algumas capacidades que são assim fora do normal. Ela simplesmente não sabe o que é um Mistborn. E nós também não. Nós vamos perceber muito mais para a frente. Ela junta-se depois ao Kelsier. Ela é descoberta por este rapaz que tem um grupo de malta com essas capacidades e que quer derrotar a ditadura, digamos assim, um império que há mais de 1000 anos que anda a escravizar as pessoas que não têm esse tipo de poder, que são os Ska. E no fundo é a história disto, é a história deste primeiro livro. Como vocês podem ver, é um grande calhamaço, lê-se bastante bem. Entrar neste mundo não é fácil, eu vou ser sincera, não foi fácil para mim, porque, e eu sei que isto é muito comum nos livros de fantasia, mas eles demonstram o poder antes de explicarem. Portanto, eles demonstram a parte da magia sem explicarem o que é. Portanto, há uma parte que é eu devo estar a dizer ao contrário, mas é tipo Steel Push, Iron Pull, ou Iron Push, Steel Pull, acho que é assim. Que eles descrevem tipo com feixes de luz azul e as coins, que são as moedas, e lança as moedas e salta e... Pá, eu não percebi nas primeiras páginas, mas depois, lá mais para a frente, ele explica. Nestas páginas que eu marquei aqui, deviam ter um clipe, mas que, pronto. Portanto, eu acho que foi essa a única coisa que eu não gostei deste livro, porque de resto, eu gostei muito do facto de o Brandon Sanderson explica todo o processo dessa rebelião. Portanto, toda a parte da gestão, que ninguém pensa. Ok, portanto, como é que nós vamos fazer isto? E se afinal eles não fizerem isto e fizerem isto? Portanto, vemos todos os planos A, B, C e D, e mesmo assim coisas que correm mal e que eles não estavam à espera, ou não. Epá, é super interessante, porque não há muitos autores que façam isso. Portanto, eu agradeço mesmo muito que ao autor, não que ele vá ver este vídeo, até porque é em português e ele não percebe português, que eu saiba, mas agradeço mesmo muito o facto de esse tipo de esclarecimento estar aqui escrito. É isso. Gostei. Não sei se vou seguir com a saga. Por um lado sim, por outro lado não sei. Talvez não nos próximos tempos, mas talvez, sei lá, leia um por ano. Acho que consigo fazer isso. E quero ler mais Brandon Sanderson, se bem que, pronto, eu sei que ele tem vários mundos, mas depois estão incluídos neste, é toda uma cena.
E é isso. Foi bom para desanuviar, para tirar um bocadinho a minha mente destas leituras assim um bocado mais pesadas. E é isso. Portanto, mais uma vez, gostei, Diana. Tipo, tu não erras. É impressionante. Impressionante. O último. O último foi para matar o meu coração. O último foi para despedaçar este coração frágil. Porque este... O último que eu escolhi foi O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, um autor brasileiro. Eu e os autores brasileiros, autoras, temos uma conexão, não é de amor-ódio, de todo mesmo. É que eu não consigo consumir devagar um livro brasileiro. Não consigo. É porque é cantado e chega rapidamente a este coração e desfalo por dentro. Desfalo? Acho que sim. E depois eu não sei o que fazer depois de ler este livro, porque parece que toda a informação se me escapa. Porque eu depois fico traumatizada com os livros brasileiros. Isto é muito mal de se dizer, mas é uma coisa boa. Estas pessoas, neste caso Jefferson Tenório, escreve muito bem, muito bem. Mas traumatiza, mano. Vocês conseguem ver a quantidade de páginas que eu marquei? É que vocês não estão bem a ver. Portanto, em todos estes livros, aliás, todos estes livros não foram analisados por completo. Eu não escrevi todas as frases, ainda não consegui ter esse tempo. Porque, como vos disse, eu sou professora, portanto, estamos em finais de maio e isto é agora a parte final das lançamento de notas e etc. Portanto, eu quero muito fazer esse tipo de análise para os meus cadernos, neste caso este meu caderno que nem sequer tem capa. E eu quero muito passar todas as frases que este homem escreveu e que eu marquei, ou que marquei as páginas e vou ter basicamente de reler o livro outra vez. Que pena. Mas este homem... Portanto, seguimos aqui o Pedro, que perdeu o pai e que não era... Era um pai ausente. Só que ele sente a necessidade de refletir e de contar a história do seu pai, que era Henrique, um professor. Lá está. A Diana adivinhou, né? Cenas são professores. Até porque ela própria é professora. Ele era professor de literatura no... Eles chamam aqui ensino público. Eu não sei se o ensino público é simplesmente a parte das escolas serem públicas, se é a parte de ser o secundário. Em que conta, em que esta história de Henrique é contada desde a sua infância, mais ou menos a sua adolescência, vá. E que percebemos que o Henrique é uma pessoa que não se apercebe o que é ser negro. Porque para ele nunca foi um problema. Nunca foi algo que sequer ele pensasse que houvesse problema. Se é que... problema. Que há diferenças entre um negro e um branco. E ele vai-se apercebendo. E é bem puxado. E apercebe-se e vai vivendo com isso e a sua percepção sobre a negritude, sobre o que é ser negro no Brasil e não só, cá em Portugal, semelhante, que vai fazer com que a sua vida tenha um caminho muito diferente daquele se calhar tinha pensado na sua adolescência. E a maneira como este homem escreve é de deitar lágrimas mesmo, porque é de uma profundidade e de uma beleza, mas de um sofrimento tanto que uma pessoa não consegue sair daqui impune. Impune e imune, na realidade, são as duas palavras que dão para aqui.
Eu vou-vos ler aqui uma parte, e agora não vou ter de traduzir, até porque isto é em português do Brasil, mas em português. E vocês vão se aperceber da maneira como ele se apercebe do que é ser negro. Vou-vos ler 2 passagens. Bruno percebeu isso. Você era tudo o que ele precisava. Era uma presa fácil. Assim, com total domínio da situação, Bruno disse com muita naturalidade que não gostava de negros. Você levantou os olhos. O Bruno não se intimidou e repetiu a frase. Não gosto de negros. Talvez ele esperasse alguma reação sua, mas nada aconteceu. Você permaneceu imóvel. Depois, Bruno se ajeitou melhor na cadeira e justificou. Não gosto porque, quando eu tinha um sítio em Garibaldi, um casal de negros que trabalhavam para mim como caseiros me roubou. Levaram tudo que eu tinha na minha casa. Desde então, não confio mais em negros. Até aquele momento você nunca havia sofrido racismo assim tão descaradamente. Não que se lembre. Mas você não se chocou, pois uma espécie de inércia tomou conta do seu corpo. Você não sabia reagir. Na época você nem sabia muito bem o que significava ser negro. Não havia discutido nada sobre racismo, nada sobre negritude, nada sobre nada. Naquele momento você era apenas um corpo negro. Mas no fundo, sabia que estava diante de um escroto. Period. Não mentiu. O que eu me irritei com este livro também. Enfim. Portanto, isto é o Henrique a perceber que se calhar era diferente e que as pessoas não viam como ele via, não é? Portanto, depois vemos Henrique a ter uma relação de adolescente com a namorada branca Juliana e vemos isto. Mas enquanto isso, você e a Juliana partilhavam da mesma visão do mundo. Acreditavam que raças não existiam e que a humanidade era a única coisa que havia. Na primeira vez que ouviu falar em consciência negra, você não compreendia que a sociedade se importava mais com a sua cor do que com o seu caráter. E quando você foi apresentada à família Juliana, quando naquele almoço de domingo o tio dela de 54 anos, o Simval, um motorista de combi escolar, te chamou de negão, você não se importou. Não se importou porque aquilo significava algum tipo de intimidade. E você, enfim, estava sendo aceito pela família branca da sua namorada. E por aí adiante. E que livro! Que livro! Por favor, leiam. Por favor, leiam. Adquiram na Feira do Livro, adquiram nos alfarrapistas, na Vinta, no OLX, na biblioteca. Leiam, porque este é super necessário. Este é super necessário. E mais uma vez, Diana, tu conseguiste. O gosto da Diana é impecável. E muito sinceramente, Diana, se tiveres muito mais recomendações, por favor, manda-me. Hei de ler os livros da lista. Da lista que me mandaste. E é isso. Pá, sinceramente, não tenho nada a dizer de mal. Muito sinceramente. E vou ser muito sincera também. Estou muito curiosa com os livros que tu vais ler e que tu escolheste. Porque eu sei que escolhi livros muito diferentes. E é isso. Portanto, espero que tenhas gostado, Diana. Espero que vocês que estão a ver que tenham gostado. Comentem se já leram algum destes. Se já subscreviam o canal da Diana. Se não, vão subscrever, por favor. E a todas as plataformas que ela tem. Eu vou colocar tudo aí em baixo. E espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. Bye!